Existe uma operação nas commodities na bolsa, com milho, com arroba de boi, com contraste de soja, que você pode fazer que ela tem baixo risco e pode dar um ganho significativo. E eu vou mostrar essa operação aqui para você nesse vídeo. Essa operação é chamada de long and short. Ah, Lucas, mas as operações com commodities na bolsa que não tem risco não é aquelas lá com opções, com call, com put? E negativo, se você pensa isso, você errou, tá? Muita gente pensa isso por conta de vincular as operações com opções, as calls, as puts, com as operações de hedge, de trava do físico, de proteção dos preços do físico, que às vezes os produtores utilizam as opções por não ter chamada de margem, não ter ajuste. E aí muita gente acha que as opções, as calls e as puts, que podem também ser usadas para especulação, são mais seguras, né? Tem menos risco do que os contratos futuros por não ter chamada de margem, ajuste. Só que as operações com opções, elas têm um risco binário, um risco direcional. É lógico que você pode montar vários tipos de estruturas com opções, mas de modo geral, se você comprar uma call seca, uma put seca, apenas a put e a call, você tem um risco direcional e que, inclusive, se não atingir o seu strike ali da operação, esse contrato pode virar pó e você perder todo o prêmio que você colocou na operação. Já essa operação que eu vou mostrar nesse vídeo, que é uma operação de long e short, é uma operação que você não fica com risco direcional, você não fica exposto, né, apostando ou na alta ou na baixa dos preços da commodity lá na bolsa, mas sim, você aposta ou na abertura ou no fechamento de spreads entre dois vencimentos. Aqui já compartilhando a tela com você, se você tá lá na comunidade Bolsa Agro, você sabe que eu estou posicionado comprado nos futuros de CCMX, nos contratos do milho novembro, e vendido no CCMF de 2026, que é o de janeiro de 2026. Então, ambos contratos de milho, só que eu estou comprado, ou seja, para ganhar na alta do vencimento novembro, que atualmente está negociando a 67,28, e vendido no vencimento janeiro de 2026, que atualmente está negociando R$ 70,51 por saca. E aí, como eu estou vendido, eu vou ganhar com a queda desse contrato. Ou seja, nesse tipo de operação, eu vou ganhar, no caso, com o fechamento do spread, ou seja, a diminuição da diferença entre o preço desses dois contratos. Se o CCMX, o novembro, ele sobe, no caso ele está sendo negociado mais barato, né? Eu ganho dinheiro nele e eu ganho no janeiro caso ele cair, ou seja, no saldo líquido da operação eu ganho quando diminui a distância, né, a diferença de preço entre os dois, e perco dinheiro quando aumenta essa distância. Só que concorda comigo que essa diferença, olha só, se você vê pelo histórico até dessa diferença, às vezes ela chegou aqui em, por exemplo, nesse pico aqui, ela chegou aqui em uma diferença de R$5 por saca, atualmente ela está em 3,29, que seria essa linha laranja, essa linha amarela aqui. Eu vou mostrar tanto como você fazer essa operação, como é que ela funciona, o raciocínio, e também como você pode acompanhar esses preços, né, essas operações de spread, de long e short, aqui através do TradingView. Então eu quero fazer um apanhado geral aí, fazer um resumo desse tipo de operação para que vocês conheçam também, que é um tipo de operação muito utilizado por quem faz operações de especulação com contratos de commodities agrícolas na bolsa. Então perceba que aqui no histórico você pode ver que essa diferença de preço ela diminui, ela aumenta, só que ela oscila muito menos do que os preços dos contratos. Então, como exemplo aqui, imagina que você estivesse comprado nos contratos de milho vencimento novembro, no caso esse aqui que está no gráfico aqui, ó. Imagina que você estava comprado aqui no patamar de R$ 74,00 por saca. Olha só o tamanho da queda que teve aqui, ó, de 74, em torno de 74 aqui, né? Chegou mais de 76, mas ele caiu, olha só, para patamar aqui de R$ 68,00 por saca. Então a gente está falando de uma diferença bem grande de preço, que se você tivesse comprado, isso aqui seriam os valores que você iria pagar por saca ali de ajuste negativo. E isso aconteceu em alguns poucos dias aqui, se a gente pegar uma sequência de 10, 15 dias aqui no máximo. Diferente de você ver a diferença, né, o spread, o quanto oscila o spread entre dois contratos. Por quê? Porque a gente está falando dos preços do mesmo ativo, só que em determinadas datas diferentes. Então, a diferença, o spread entre dois contratos, ele oscila também, só que você pode ver que a oscilação é muito menor. Às vezes sai aqui de uma diferença de 2, vai para 5, mas volta aqui para 3, né? Fica em torno dessa variação, ou seja, uma volatilidade muito menor do que você ficar ou comprado ou vendido
vendido em um determinado vencimento, em um determinado contrato de milho, ou de arroba de boi, ou de soja, né? Então, voltando aqui na minha posição lá no banco, por exemplo, que eu tô pegando no home broker do BTG, eu tô atualmente comprado em 3 contratos, olha só aqui, ó, em CCMX 25, que é o vencimento de novembro, eu tô comprado em 3 contratos e vendido em 2 contratos do vencimento de janeiro, CCMF 26. Então, de long and short mesmo, eu tô com 2 contratos. 2 contratos comprados no novembro, 2 contratos vendidos no janeiro. E tem um contrato sobrando aqui que aí realmente eu estou direcional, estou apostando na alta. Tem um contrato sobrando aqui apostando na alta do CCMX. Ah, Lucas, como que é feita então essa operação? Muito simples. Simplesmente você vai fazer essa operação como se fosse a compra ou venda normal. Você vai comprar um vencimento e vai vender o outro. E aí, para quem nunca operou vendido, né? Muita gente tem dúvida. Para operar vendido é da mesma forma que operar comprado. Você vai enviar uma ordem de venda e aí para zerar a posição, né? Para reverter ali, para sair dessa posição. No caso, se você está vendido, você vai comprar um contrato do mesmo vencimento e aí você vai zerar a sua posição. Então, para montar essa operação não tem segredo. É realmente só comprar e vender os contratos. Você pode fazer long and short também com as opções, com as calls, com as puts. Inclusive, no caso das opções, você também pode fazer as famosas travas de alta, trava de baixa. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas operações com opções aqui nesse vídeo, que não é o tema do vídeo. Mas no caso das opções, por exemplo, você pode montar uma operação parecida com long and short, no mesmo vencimento, inclusive. Você poderia, por exemplo, no vencimento novembro, inclusive muitos clientes nossos estão posicionados nesse tipo de operação, que é comprar um strike, nesse caso, no vencimento novembro, a maioria está comprado no strike 70 e vendeu o strike 80. E aí, nesse tipo de operação, você tem uma faixa de ganho de R$10 por saca, né, entre o patamar dos 70 e do 80 reais. E aí você deixa o prêmio da operação mais barato, porque você está pagando para comprar o strike 70 e está vendendo o strike 80 e está recebendo um prêmio que está descontando do prêmio total ali, fica mais barato para você entrar na operação, só que você limita o seu ganho na alta até o strike 80. Mas aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente está falando de long e short com contratos futuros. Se vocês quiserem que eu faça também um vídeo falando sobre as operações estruturadas com opções, deixa aqui nos comentários, ou se não, mandem pedindo lá na comunidade Bolsag, que eu vou fazer para vocês depois. Ah, Lucas, mas como é que faz sobre a chamada de margem? Se eu entrar vendido, então, eu entrar comprado e vendido no outro vencimento, vai chamar margem nos 2 contratos, aí a minha margem vai ficar dobrada? A dúvida que fica para muita gente é se vai chamar mais margem, né? Se não vai dobrar a chamada de margem ali. E aqui eu vou mostrar, inclusive vou aproveitar essa situação aqui do long e short, eu vou mostrar uma ferramenta que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês, que é o simulador de margem da B3. Olha só, aqui nesse Margin Simulator aqui, vocês podem montar vários tipos de operação e ver quanto que vai chamar de margem. Inclusive, até com ações, com opções também, vocês podem puxar aqui, por exemplo, clique em derivativos, né? E aqui você pode, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar o CCMX aqui 25. Vou colocar aqui só o exemplo de um contrato só na compra do CCMX 25 para vocês verem que ele vai mostrar justamente a chamada de margem. Aqui eu adicionei aqui na carteira de posições, comprado em um contrato CCMX 25, vou colocar calcular. Olha só, 2.148. Vamos ver se o do BTG lá tá atualizado. Se eu pegar aqui em futuros no BTG, que é aquele site que normalmente eu sugiro para vocês usarem para consultar a chamada de margem. Olha só, CCMX 25 2.149,60. Ó, 2.148,01. Então tá bem atualizado, sim. Tá bem próximo aí lá o site do BTG. Então aqui vocês conseguem, esse aqui é o site da bolsa mesmo, aqui vocês conseguem simular várias posições e ver quanto que vai chamar de margem. Inclusive, aqui eu vou manter comprado em um contrato, por exemplo, do CCMX e vou colocar aqui se eu quisesse entrar, por exemplo, vendido, vou colocar um contrato de venda. Vamos falar aqui, vamos supor que eu acredito que o milho ele só vai subir, ele não tem possibilidade nenhuma de cair abaixo de 65 reais por saco, por exemplo, no novembro. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar vendido em uma put de milho novembro, que é um contrato que vai ganhar na queda do milho, né? E aí eu posso pegar o strike lá 65, por exemplo, que seria um patamar, se eu acreditasse que não vai cair abaixo desse. Olha só, e eu não estou sugerindo aqui necessariamente para você fazer esse tipo de operação, isso não é uma recomendação, tá? Eu estou mostrando para vocês como que funciona.
funciona. Inclusive, você operar a descoberto, né, vendendo puts ou calls, você tem o risco de estar descoberto ali. Então saiba bem o que você está fazendo antes de fazer uma operação como essa. Então se eu pegar aqui uma CCMX 25 e pegar, no caso, uma put, né, que eu falei, então seria o CCMX 25 P0065. Olha só, 0065. Olha, não tem o 65. Então eu tenho o 66 aqui, ó. Pode ser 66. Então, strike 66. Se eu colocar um contrato na venda aqui, eu vou adicionar e vou calcular. Olha só, aí nesse caso aqui chamaria margem já de R$6.000, ou seja, chama aquela margem de 2.100 e poucos lá do CCMX e o restante aqui que estaria chamando de margem da posição vendida em uma put de milho strike 66. Beleza, mas agora vamos falar então lá do long and short. Ah, Lucas, mas então se eu fizer um long and short vai chamar margem de 2 contratos? Olha só, vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Vou pegar como exemplo aqui a minha posição, CCMX 25, que eu estou comprado, né? Vou colocar aqui um contrato na compra e vou adicionar, beleza? Compra de um CCMX 25. Agora eu vou colocar a venda do CCMF 26. Olha só, colocar aqui um contrato na venda do CCMF 26 e vou colocar calcular. Olha só quanto que chamou de margem, 1.570,84. Olha só, inferior à margem que eu tenho, que me chama lá, né, que eu tenho que depositar para ficar posicionado comprado em um CCMX. Então perceba que aqui tá a prova, inclusive, do que eu tô falando, que é uma operação, a operação de long and short, ela é até menos arriscada. Justamente por isso, a bolsa ela te exige uma margem de garantia menor do que ficar apenas comprado em um contrato do milho novembro, né? Então, ao invés de chamar mais margem, ela vai te devolver, né? Ela vai chamar menos margem do que ficar apenas comprado ou vendido em um contrato. Então tá aí mais uma ferramenta para vocês utilizarem no dia a dia, né? O simulador da B3, simulador de margem. Só jogar no Google lá, simulador de margem da B3, vai ser o primeiro link para vocês utilizarem. E falei também que eu vou mostrar como vocês acompanharem esses contratos no TradingView também. É igual aqui, eu tô acompanhando a minha operação. Montei esse gráfico aqui para ver se o spread entre o CCMF e o X ele tá aumentando ou diminuindo, para ver se eu tô ganhando dinheiro ou perdendo na operação. No caso, eu tô apostando aqui no fechamento desse spread. Então, aqui ele tá em 3,21, né? A diferença entre os dois contratos. Se ele cair, por exemplo, para 3, eu vou ganhar 21 centavos por saco. Ah, Lucas, mas como é que coloca isso lá no gráfico? Olha só, aqui eu vou excluir todos aqui para vocês verem. Aqui eu tô com um gráfico só do CCMX aqui 25, né? Selecionei aqui, já tá só no gráfico. Aqui tá mostrando a variação de preços nesse gráfico de cima e aqui no de baixo os volumes negociados de contratos. Atualmente, hoje, negociaram 1.720 contratos no vencimento novembro. A média tá em 2.100 aqui mais ou menos, né? Porque teve esses picos, inclusive esse aqui foi o pico lá de mais de 4.000 contratos negociados, aqui em 4.400, né? Naquele dia que saiu o relatório do SDA, então teve um alto volume de negociação, hoje está bem menos aqui. E aí, para eu plotar aqui no gráfico também para comparar o CCMF, né? O vencimento de janeiro, eu vou clicar aqui nesse maisinho aqui em cima, vou colocar aqui, ó, CCMF, e aí ele já aparece aqui na linha. Se eu quiser ver em candles, né, igual estava configurado aqui, eu vou aqui, coloco em estilo, na verdade, coloco aqui em candles vazios para ficar diferente, né, dos candles aqui do CCMX, né, e clico OK. Pronto, já tá me mostrando aqui. Esses vazios é o F, é quanto que tá subindo aqui o F no caso hoje, e aqui quanto tá subindo o X aqui nos candles cheios. Beleza? Ah, Lucas, mas agora eu quero adicionar também o spread, igual você fez lá. Eu vou clicar aqui no mais também, vou colocar CCMF 2026, que é o código do milho janeiro, e vou colocar um menos aqui para fazer a diferença, um subtraído pelo outro. E aí eu vou colocar o CCMX 2025. E vou dar um OK aqui. Ele já plotou lá no gráfico também. E aqui eu quero que ele apareça num painel separado. Então aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos, vou vir aqui em mover e vou colocar novo painel abaixo. Pronto. Ele já está aparecendo separado. Mas veja que agora ele ainda está em percentual aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar aqui em regular. Pronto.
tá aqui calculando a diferença, 3,21. E aí depois vocês podem configurar visualmente aí a cor da linha, o jeito que vocês querem que fica aparecendo aí no gráfico de vocês. Aqui para mim tanto faz, ele aparecendo aqui a diferença é só o que eu preciso, beleza? Então essa é sim a operação com commodities ali, com arroba de boi, com milho, com soja na bolsa, que você pode fazer com o menor risco possível, porque você fica posicionado apenas no fechamento e na abertura desses spreads entre dois vencimentos, e aí você deixa de ficar exposto a movimentações maiores, né, mais voláteis de preços dessas commodities. É um tipo de operação um pouco mais técnica de ser feita. Vocês viram que não tem segredo, ela é bem simples na verdade. E eu falo para vocês, porque a gente acompanha aqui grandes investidores, né? Investidores com muita experiência, e eu falo para vocês que grande parte deles opera às vezes até mais long e short do que direcional. E se você caiu de paraquedas, ainda não sabe como é que funcionam os mecanismos desses contratos futuros, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar o meu mini curso de contratos futuros, que tem 5 aulas bem resumidas ali, que você consegue assistir em menos de 1 hora e você já consegue começar a operar esses contratos lá na bolsa. E também, se você caiu de paraquedas aqui pelo YouTube, não conhece ainda a nossa comunidade Bolsa Agro, o link também da comunidade vai estar aqui abaixo desse vídeo. Não sei se quando você está assistindo esse vídeo ainda vão ter vagas lá, porque a gente já está com 800 e tantos membros lá. Logo mais a gente vai lotar o grupo e eu acho que a gente não vai abrir outro grupo. Vai ficar apenas com aquele para que eu possa dar o máximo de atenção e manter a qualidade de atendimento de vocês lá. Talvez a gente faça algum modelo de assinatura para novas vagas, alguma coisa do tipo. Mas se você tem a possibilidade de entrar na comunidade enquanto ela ainda está gratuita e ainda tem vagas, aproveite, clica no link e entra lá. Te vejo lá. Até mais.